Romanos, capítulo de número 14. Eu nessa semana preparava os sermões desse domingo. Nós concluiremos as exposições em Neemias hoje à noite. E já me sinto com saudade. Quando eu olho para Romanos, parece que nós começamos a pregar ontem, né? Mas já nos aproximamos de 2 anos de exposição na Epístola aos Romanos. Nós iniciamos em janeiro do ano passado e temos dado continuidade domingo após domingo, dia do Senhor após dia do Senhor. E hoje nós vamos para a segunda parte do capítulo 14, que nós havíamos iniciado na semana passada. Nós, como eu havia dito, iríamos dividir esse primeiro bloco, que vai do versículo 1 até o versículo de número 12, e na última semana nós vimos então, nós expomos os versículos de número 1 até o versículo de número 9, e hoje nós faremos a exposição dos demais versículos, ou seja, do versículo 10 até o versículo de número 12, mas eu vou ler juntamente com os irmãos a partir do versículo 1 novamente. Então, Romanos, capítulo de número 14, versículos de número 1 até o versículo de número 12. Assim diz o Senhor: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém. Senhor bendito, tua palavra foi lida. Suplicamos mais uma vez, fala, Senhor, aos nossos corações. Toma-nos em tuas mãos nessa manhã e nos transforma. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Bem, meus irmãos, nós vimos no último sermão que na comunidade cristã de Roma, nem a fé dos fortes, nem as práticas dos fracos deveriam ser tomadas como uma violação do Evangelho. Nós vimos que Paulo trata as questões que os dois grupos vinham julgando ou desprezando como adiáfora, ou seja, como algo que não era essencial à salvação. No entanto, apesar da não essencialidade das questões que vinham sendo suscitadas com eles, e como nós vimos ainda há pouco, eram questões que diziam respeito à prática de determinados usos de alimento e a práticas da guarda de alguns dias de festa, ainda por herança daquilo que era cerimonial da antiga dispensação. Veja, no entanto, apesar da não essencialidade dessas questões, as suas atitudes, o que culminava a partir disso,
colocavam o evangelho sob risco. E talvez você então me pergunte nessa manhã e no início desse sermão, mas como essas atitudes culminavam em trazer risco sobre o evangelho? Vejam, o juízo temerário de uns e o desprezo causticante de outros evidenciava o desejo do domínio da consciência uns dos outros, como se eles fossem senhores da verdade. E isso, meus irmãos, é uma ameaça à soberania de Jesus Cristo, que é o Senhor dos senhores e Senhor da consciência de todo o seu povo. Isso nos revela, meus irmãos, que o Evangelho estava sob o risco do vil coração do homem, até mesmo do coração daqueles que foram iluminados pelo poder do Evangelho, e que mesmo assim ainda flertavam com o desejo antigo e maligno de usurpação do domínio que pertence somente ao Deus triuno Altíssimo. É por isso então, meus queridos, que Paulo vai lembrá-los nos versículos 7 a 9, a quem pertence esse domínio das consciências e quem possui a autoridade para então julgá-las, a partir do versículo de número 10. E que não pode haver outro nome, meus irmãos, diante de todos os homens, que não seja o do Senhor Jesus Cristo, Senhor da consciência dos crentes. Logo, como você vai observar no versículo 10, ele diz então e exorta a esses irmãos dizendo, veja aí, versículo de número 10, ele diz: tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Vejam, meus irmãos, no nosso último sermão, nós vimos que haviam dois grupos ali distintos entre si, um grupo que Paulo vai chamar de fortes, um grupo que Paulo vai chamar de fracos, um grupo que julgava a atitude do outro e um grupo que desprezava esse outro grupo. E Paulo agora está perguntando a eles quem são eles para tomarem essa atitude. E eu pergunto a você nessa manhã, quem somos nós diante de Deus? Para agirmos assim, fazendo acepção de pessoas, quando o próprio Deus não agiu dessa forma. Será que Cristo derramou o seu sangue mais por uns e menos por outros? Ora, uma vez que somos iguais diante do Senhor, por que usurpamos impudentemente e pretensiosamente o poder de Cristo, nos fazendo de juízes da consciência alheia? Observe que, por causa disso, irmãos, por causa dessas verdades, o apóstolo Paulo então pergunta a eles: por que julgas teu irmão? E aí note que o termo utilizado aqui para irmão, adelphos, é utilizado aqui para restringir esse desejo de exercer juízo, tanto para com o que julga, quanto para quem sentencia com desprezo. Se o Senhor instituiu entre nós uma sociedade de irmãos, Ele nos declarou irmãos, então é um dever observarmos essa igualdade. Logo, para o apóstolo Paulo, qualquer um que assume o papel de juiz está se comportando de maneira insolente diante de Deus. E por que está se comportando de maneira insolente diante de Deus? Porque ele se coloca como o próprio Deus. E é por isso que Paulo vai falar tanto contra a soberba, tanto contra a altivez, tanto contra o orgulho. E é então por isso, meus irmãos, que ele nos traz à memória o único e genuíno juiz,
cujo poder ninguém pode remover, cujo tribunal ninguém pode escapar e cuja sentença ninguém pode questionar. Por isso ele diz: pois todos comparecerão perante o tribunal de Deus. E aí, meus queridos, diante dessa revelação, observem que seria algo absurdo que um cristão ainda arrogasse para si a liberdade de julgar a consciência do outro, como se estivesse assentado num tribunal, como se o seu irmão fosse um criminoso e devesse ser lançado ao escabelo do juiz. Abra sua Bíblia em Tiago 4, por favor. Em Tiago 4, veja o que dizem os versículos 11 e 12. Veja, Tiago argumenta que, quase nos mesmos termos que Paulo fala aqui em Romanos 14, dizendo: quem julga seu irmão, julga a lei. E se tu julgas a lei, é porque não és praticante da lei, e sim juiz. Então, novamente, Tiago vai dizer: somente um é legislador e juiz, aquele que é capaz de salvar ou de destruir. Eu lhe pergunto, você que gosta de julgar os seus irmãos, você tem essa capacidade de salvá-lo? Se você não tem, por que o julgas? Por aquilo que não é essencial. Eu não estou falando, irmãos, de julgar aquilo que é pecado. Eu estou falando de julgar e declarar pecado aquilo que Deus não declarou ser pecado. Entretanto, não achemos que a menção do juízo divino pelo autor seja apenas relevante como uma reprimenda da atitude de julgar dos fracos, ou que Paulo estava batendo de maneira veemente, se referindo mais a eles do que, por exemplo, ao grupo dos fracos. Pelo contrário, o erro dos crentes fortes também é incompatível com a restrição exigida pelo juízo vindouro. Porque, vejam, meus irmãos, se um julgava o outro, não é que o outro não julgasse, o outro já julgou e já decretou a sentença, porque desprezar o outro era a vindicação de uma sentença por um juízo prévio. E aí, percebam, o fato de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, oferece então, diante dessa situação, o mais severo tipo de reprimenda contra a impiedade de julgarmos os outros, quer na forma da reprovação censuradora, quer na forma do desprezo altivo. E diante disso, o tribunal que Paulo designa a Cristo aqui, neste versículo, aponta diretamente para a sua autoridade de justo juiz, a julgar, único, vivo e verdadeiro, justo juiz a julgar. Assim como ele o faz quando escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, onde ele fala da voz do arcanjo, que é denominada como uma trombeta, sendo o meio pelo qual todos serão convocados à presença dele naquele dia, exatamente porque o seu terrível som vibrará poderosamente nas mentes e ouvidos de todos, e assim diante dele, diz a palavra de Deus, todo joelho se dobrará.
E que é exatamente o que Paulo vai dizer no versículo 11. Vejam aí, meus irmãos. Ele diz, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Paulo traz aqui uma citação do texto de Isaías 45, versículo 23. E dessa citação, então, o apóstolo Paulo extrai a substância do juramento divino. E aí, meus irmãos, observem que, apesar de Paulo substituir a prolongada afirmação de Isaías aqui por uma outra fórmula introdutória mais concisa, e que por vezes é utilizada em outras passagens da Escritura, e principalmente num outro livro profético, o livro do profeta Ezequiel, quando ele diz, como eu vivo, diz o Senhor, Paulo intencionalmente se apropria então dessa expressão para advertir a esses dois grupos e a todos os cristãos que andam julgando uns aos outros por coisas não essenciais. E aí, queridos, percebam a universalidade do juízo final para justos e injustos. Era algo que Paulo já havia argumentado nessa carta e em outras cartas, como em 2 Coríntios. Aqui nesse texto, ao se dirigir aos crentes e, portanto, acerca destes, ele então reafirma aquilo que houvera dito lá no capítulo 2 de Romanos, versículos 5 a 16. Porém aqui agora, de uma maneira mais veemente, de uma maneira mais portentosa, estabelecendo de maneira inquestionável a certeza do futuro julgamento de todos. E isso inclui também os crentes. É por isso que a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, em seu capítulo 33, vai dizer que Deus estabeleceu um dia em que Ele virá julgar o mundo em justiça por Jesus Cristo, a quem todo o poder e julgamento é dado pelo Pai. É a Ele, irmãos. É a Ele. E declara mais ainda a nossa confissão, diz que naquele dia não somente os anjos apóstatas serão julgados, mas também todas as pessoas que vivem sobre a terra estarão diante do tribunal de Cristo para prestarem contas de acordo com seus pensamentos, com as suas palavras, com as suas ações. E assim receberem segundo o que fizeram por meio do corpo, ou bem ou mal. E é preciso reiterar isso aqui. Os crentes reconhecem, eles sabem dessa realidade, desse julgamento. Os crentes, eles levam a sério esse tribunal. E por isso, eles aguardam com humildade e submissão, nutrindo em seus corações um santo temor para com esse dia, arrependendo-se das más obras, dos frutos de iniquidade, procurando viver de maneira piedosa para o louvor e a glória de Deus. Somente aqueles, irmãos, que se afastam dos padrões bíblicos do pensamento, agem de forma negligente para com esse dia, tratam-no com soberba e descaso, mantêm a consciência livre do temor desse dia, negligenciam pensar sobre isso. E geralmente eles fogem quando a gente fala disso. Preste atenção. Não gosto de pensar nessas coisas não. Não quero saber disso não. Deveria querer saber.
Porque tão certo quanto o sol brilha e o fulgor de seus raios iluminam toda a terra, tão certo é o dia em que o Senhor virá julgar as nações. Pobre alma essa que ignora isso. Quão desgraçado sujeito que não nutre temor por esse dia. Santo temor. Sabe por quê? Porque até o diabo treme diante desse dia. E o que seria você? Pior que o diabo? Meus irmãos, o dia do juízo não é meramente a respeito de pessoas. Ou será que você ainda não entendeu que o dia do juízo tratará também de conduta? Ou você acha que quando Paulo fala sobre ações, quando Paulo fala sobre testemunho, quando Paulo fala sobre vida de santidade, isso é só a perfumaria? Isso é só para ocupar o texto? No dia do juízo, o Senhor tratará da conduta de cada um de nós, irmãos. E você quer que eu diga? Principalmente daqueles que dizem crer no seu Filho. Observe que Paulo, ao citar o dia do julgamento, ele estava falando sobre a conduta dos crentes. E sobre a conduta dos crentes, ele aponta então para o futuro juízo divino, tendo em vista a correção do comportamento errado desses irmãos, porque ele os considera crentes, e ele entende que o crente, ele vai lembrar do que se trata o juízo, ele vai temer, e ele vai se arrepender, e ele vai mudar. Ele visa corrigir o comportamento errado desses irmãos, dizendo a eles: vejam, a conduta de vocês vai ser julgada. Nós vamos comparecer diante dele no tribunal e seremos julgados por nossas ações e por nossas omissões. Portanto, eu vos digo, cuidado você que vive brincando de ser crente, que concentra o seu viver em torno de si mesmo, que vive correndo atrás daquilo que é fútil, daquilo que é fugaz, que está mais preocupado em alimentar a sua própria carne, em nutrir o seu próprio ego, do que alimentar a alma, edificar o espírito e glorificar a Deus. Vejam, abra sua Bíblia em Mateus 6, por favor. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Veja aí o que o Senhor Jesus diz nos versículos 19 a 21. Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Escute isso, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que mais você valoriza na sua vida hoje? É o seu emprego? É a sua casa? É o seu filho, a sua filha? Qual é o seu tesouro?
Onde os seus pensamentos convergem todos os dias? Você se preocupa com o reino de Deus? Com a glória de Deus? Quanto do seu dia a sua mente se ocupa com essas coisas? Ou será que você está mais preocupado em ganhar dinheiro, e mais dinheiro, e muito dinheiro? Será que a sua mente, quando se aproxima o final de semana, está mais preocupado em qual praia você vai, em qual restaurante você vai? Ou será que está mais preocupado em saber qual texto será pregado, qual a lição que será dada? Abra a sua Bíblia agora em Eclesiastes 12. Veja os versículos 13 e 14. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Será que nos afazeres do seu dia a dia, você tem se preocupado com isso? Com a glória de Deus, com o amor a Deus, procurando cumprir a sua lei, acumulando com isso tesouros nos céus e não aqui? Ou é o contrário? Como disse o Senhor Jesus, você tem corrido atrás daquilo que a traça e a ferrugem corroem. É tão interessante isso, né? A gente passa um mês inteiro se dedicando ao trabalho, trabalhando, e quando a gente recebe aquele dinheiro, ele simplesmente se esvai. No entanto, não é assim que acontece com o amor e a graça de Jesus Cristo. Quando nós o buscamos, quando nós nos prostramos diante da sua majestade gloriosa, ela fica e permanece. E ainda que nos falte tudo nessa vida, não nos falta a alegria e a esperança de felicidade. Veja, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer: cada um receberá o galardão segundo o seu próprio trabalho. Meus irmãos, naquele dia, naquele grandioso dia, Deus convocará todos perante seu santo tribunal. E naquele dia, todos serão julgados, recebendo cada um, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O juízo incluirá não apenas todas as pessoas, mas também todos os atos de todos os homens, crentes e não crentes. E a Bíblia diz que diante dele, veja, diante dele, toda a carne será estremecida pela expectação daquele julgamento. Veja, ele diz: todo joelho se dobrará. Ou seja, é isso que significa aqui. A carne vai tremer diante da presença dele.
vai ser dobrada. Ora, observe que na passagem de Isaías, na qual é predito que a glória de Deus será conhecida entre as nações, que sua majestade permeará cada recanto do mundo. Abra aí sua Bíblia na citação de Paulo aqui, de Isaías 45, 23. Por favor. Isaías 45, 23. Isaías profetiza dizendo, o Senhor diz, por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Se você observou, é Deus quem fala aqui. O mesmo Deus que uma vez por todas declarou que jamais cederia sua glória a outrem. Ora, nós bem sabemos que o que Deus reivindica para si, meus irmãos, é cumprido somente na pessoa de seu Filho, em Jesus Cristo. E é também, além de qualquer dúvida, que Ele se revela em seu Filho, Jesus Cristo. Perceba que a inquestionável verdade dessa profecia é abertamente revelada quando Cristo reúne para si um povo dentre o mundo inteiro e o restaura para ser adorador de sua majestade e obediente ao seu evangelho. E é exatamente a isso que o apóstolo Paulo vai se referir em Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Quando ele vai reiterar essa realidade sendo cumprida na pessoa do Filho, que Deus conferiu a Cristo um nome sobre todo nome, a menção do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E aí vejam, irmãos, porque a justiça e a força estão somente no Senhor. E isso será plenamente revelado quando Cristo subir ao seu trono de juízo para julgar os vivos e os mortos. E isso porque todo julgamento celestial e terreno lhe foi conferido pelo Pai. Ali, meus irmãos, cada um de nós, como diz o apóstolo Paulo no versículo 12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Diante dessa conclusão, meus irmãos, deveríamos ser conduzidos ao quebrantamento, à humildade no espírito, porque na conclusão desse fato, Paulo deixa muito claro que nós não somos juízes uns dos outros. Não nos é permitido usurpar a função de exercer juízo, porque nós mesmos nos submeteremos ao juízo e daremos conta de nós mesmos. Eu não vou dar conta da minha esposa, você não vai dar conta do seu filho, você vai prestar conta dos seus atos, das suas ações, das suas omissões. Veja, o verbo julgar traz diversos significados. E aqui Paulo certamente o usou em sentidos opostos. Em primeiro lugar, nos proibindo de julgar, no sentido de condenar o outro. E eu reitero, não por causa de pecado, mas por aquilo que não é pecado. Em segundo lugar, ele nos manda aplicar todo juízo de nossa razão com o fim de evitar escândalo. Ou seja, eu não devo julgar como pecado aquilo que não é pecado, mas eu devo julgar aquilo que é pecado, a fim de evitar escândalo. Por quê? Porque eu carrego o nome do meu Deus. E o que diz
O terceiro mandamento: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Cuidado, você que vive impiamente e se diz cristão. Se você acha que não tem a quem prestar contas, em breve verá que isso não passou de mais uma mentira do diabo na sua vida. E que assim como nossos primeiros pais caíram por dar ouvidos a um mentiroso, você também tem caído diariamente por dar ouvidos a esse mesmo mentiroso. E não venha dizer que é porque ninguém lhe falou a verdade. Porque o Senhor é aquele que chama os fracos e os oprimidos para o seu regaço. E sendo assim, percebam que indiretamente Ele reprova os censores malignos que empregam toda a sua diligência na perícia de descobrir os erros na vida de seus irmãos. Exerçam, pois, a prudência, irmãos, visto que, por sua negligência, com frequência estaremos obrigando nossos irmãos a percorrer uma jornada entre um vale de pedras de tropeço, como dizia Calvino. Sendo assim, nos lembremos do que nos foi dito pelo santo desígnio de Deus em sua palavra hoje aqui. Jamais obriguemos ninguém a praticar aquilo que não podem fazer livremente. Mas recebamos cada um deles em nossos braços, com amor e diligência, para que assim possamos instruí-los e ganhá-los para Cristo, a comunhão. Não deixe que pequenas diferenças causem distâncias abissais. Lembre-se também que a menor e mais turva poça de lama pode conter sua própria imagem do céu. Muitos daqueles que aparentemente são menos espirituais ou piedosos para você em alguns aspectos, podem ainda ter a capacidade de refletir um céu infinito em suas profundezas e, portanto, de desfrutá-lo. Lembremos-nos disso quando nos sentimos inclinados a negar toda a vida espiritual a algumas pessoas, nas quais, no entanto, nosso Pai talvez possa ver a imagem do rosto de seu Filho Jesus Cristo esculpido em cada um deles. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos faça cada vez mais semelhantes a Ele, em graça, amor e em misericórdia. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra nessa manhã. Obrigado por nos ensinar acerca do amor fraternal, do perdão, Senhor, e do reconhecimento que Tu és o justo juiz sobre todos os homens, quer sejam ímpios, quer sejam justificados. Tu és o Senhor dos senhores. A nossa consciência está cativa a Ti, Senhor, e a Tua palavra, somente a Tua palavra. Portanto, ó Deus, que Tu possa nos fazer cada vez mais veículos para o louvor da Tua glória, para testemunharmos do Teu amor, reconhecendo a nossa falibilidade, reconhecendo as nossas fraquezas e a nossa necessidade de Ti. Que outros se juntem a nós, outros pecadores como nós somos, e que o Teu nome seja exaltado
pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Amém e amém.